Que Deus continue te abençoando imensamente em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor Erval e esse é o nosso programa Edificação, ok? Meu muito obrigado aí por estar participando conosco e se puder, por gentileza, esteja orando por nós, por nosso trabalho aqui através da mídia, mas também, por favor, se inscreva, deixa aí o seu like, seu joinha, ok? Ative o sininho também para receber aí os nossos novos vídeos e assim fortalecer o nosso canal aí, amém? Queridos, no momento em que eu estou gravando este vídeo, abril de 2023, o Brasil está vivendo uma onda de ataque, de assassinatos contra crianças em escolas, né? Algumas coisas já aconteceram, infelizmente, e outras estão sendo pegas aí, e coisas acontecem dessa natureza. A verdade é que, de uma forma geral falando, amados, o mundo está num caos violento. Eu não sei que hora e momento você está me vendo e ouvindo, mas eu sei que profeticamente pela Bíblia, o mundo está indo de mal a pior. Está se vivendo essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mais ameaças de guerras aí, né? Doenças, enfermidade, crises econômicas, avanço do comunismo, desastres naturais e tantas outras coisas que estão assim sendo alarmante, assustadora. E meu ponto de vista em relação a todo esse caos, a todo esse acontecimento, está baseado em cima das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque nós estamos vendo coisas que estão afastando a humanidade e o planeta Terra da mão e do controle de Deus, né? Isaías 59, versículo 1 e 2, a Bíblia diz, olha, é Deus falando, meus ouvidos não estão tapados, nem meu braço encolhido para que não possa socorrer e salvar, mas os vossos pecados e iniquidades é que separam vocês do vosso Deus e encobrem o rosto deles para que não vos ouçam. Então você veja que Isaías, profeticamente falando, divinamente orientado, está dizendo que o pecado, literalmente, a iniquidade, separa o ser humano de Deus, porque Deus é santo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém poderá ver ao Senhor. E aí, queridos, em toda a história das Escrituras Sagradas, você vai ver Deus se comprometendo a abençoar seu povo, cuidar dele, amar, proteger, defender, prosperar, dar uma qualidade de vida, ainda que na terra, imensurável. Mas isto sempre com essa condição, que o povo permanecesse fiel a ele, amando, seguindo, servindo, temendo, obedecendo suas ordenanças e mandamentos. E você via que normalmente no começo o povo, depois dessa experiência com Deus, permaneciam ali no temor, servindo, seguindo a Deus. Mas depois recuavam, esqueciam-se do compromisso, da aliança com Deus, do temor ao Senhor, continuavam agora contaminando-se com pecados de toda quanto é forma, tipo e espécie, né? Pecado ao pé da letra é transgressão da lei de Deus, é fazer coisas opostas, contrárias ao que Deus quer e determina. E sempre quando qualquer cidade, aldeia, nação, que fizesse essas coisas, a presença de Deus se retirava, a glória de Deus saía, o diabo entrava e automaticamente doença, sofrimento, maldições, desgraça assolavam os que se envolviam com o pecado. Você pode ver isso de uma forma resumida na história de Saul.
que quando ele estava ali governando na presença de Deus, estava indo e prosperando. Bastou desobedecer e pecar contra Deus e acabou. O Espírito de Deus se retirou da vida dele, Deus saiu da vida dele, porque o pecado entrou. E um demônio é que se apoderou dele. E ele ficou literalmente atormentado até o final da sua vida. Você pode ver essa realidade com uma forma assim, bem clara, bem nítida e objetiva, no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro que conta vários relatos históricos, né? Breve, rápidos. Israel serviu o Senhor e Deus abençoava. E aí Israel foi adorar Baal, Azerá, Postírio, Dagon, etc. E Deus entregava nas mãos do Moabita, dos assírios, dos filisteus, etc. Você vai ver isso aí com uma frequência imensurável ali no livro de Juízes. E em todos os contextos da Bíblia Sagrada é a realidade. Em todo tempo, em toda hora, as coisas sempre foram as mesmas, porque as leis espirituais são sempre as mesmas. E hoje, infelizmente, o pecado está tomando conta da humanidade. A imoralidade, a violência, a crueldade, a desobediência, olha, os vícios, a malignidade, como a humanidade está se afastando de Deus. O mundo está sendo tomado por uma camada de podridão e pecado, e isso está afastando Deus da terra, está afastando Deus da humanidade, está tirando a presença de Deus deste mundo. Olha Isaías 59, 1 e 2. O pecado, a iniquidade separa o ser humano de Deus, afasta de Deus tudo e todos. É uma coisa séria. Lembremos do pecado de Acã, lá no livro de Josué, que trouxe coisas roubadas para dentro da sua casa, e a glória de Deus se afastou dele e da nação inteira. E ele acabou juntamente com a família e os pertences morrendo, porque o salário do pecado é morte. Então isso aí é assustador, gente. E uma das coisas que nos preocupa também muito, amado, é que infelizmente a própria Igreja de Cristo, aquela que deve ser a luz do mundo e o sal para temperar, guardar e preservar a humanidade do mal, está sendo dessalgada e está perdendo a luz e se tornando trevas. O que estão fazendo com as igrejas nos dias de hoje é um absurdo. Nós estamos vendo as igrejas se tornar boate. A gente está vendo as igrejas se transformar em palcos de show. Nós estamos vendo a luz das igrejas se transformando em trevas. A gente está vendo tanta permissividade, tanta imoralidade, tanta desobediência, maldade, pecado, transgressões e iniquidade tomando conta da própria igreja do Senhor Jesus. Igrejas pulando carnaval, igrejas bebendo, igrejas tendo relações sexuais ilícitas, morais, a homossexualidade sendo liberada, pessoas encontrando atalhos para deturbar a palavra de Deus, os princípios de Deus, as coisas de Deus que são eternas, imutáveis e inabaláveis aos olhos de Deus. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. São centenas de textos na Bíblia que Deus, seu reino é imutável. E porque hoje estão querendo mudar a glória de Deus, como se fala em Romanos 1, para coisas corruptíveis, pecaminosas. Então, queridos, a Bíblia adverte severamente sobre esse tempo caótico, esse tempo deturpador, maldito, maligno, que estaria destruindo a humanidade, destruindo a igreja do Senhor
e fazendo com que Deus se afaste cada vez mais deste mundo por causa da sua intensa e grandiosa pureza e santidade, que não pode ser manchado, não pode ser contaminado pelo pecado de ninguém, de nada. Nós tenhamos a fé, o amor, o temor de se preservar íntegros, sem rugas, manchas, máculas, fiel ao Senhor Jesus, no mínimo muito até a morte, não tendo nenhum tipo desses movimentos que se perdem, naufragam na fé, não tendo ninguém nada como modelo, como exemplo de nada, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. A Bíblia diz: olhai para mim e vocês serão salvos. E não é para olhar para o sistema deste mundo, para o anticristo, para o inferno, os diabos que estão se corrompendo, pecando, deixando a glória de Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor, o nosso Deus, seu reino e a sua justiça. Em primeiro lugar, buscareis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Estejam lendo as Escrituras Sagradas, estejam orando, jejuando, consagrando, santificando-se, preparando-se para poder entrar na vida eterna, meu querido. Diz a Bíblia: o que adianta o ser humano ganhar muitas coisas nesta vida, ganhar muitas coisas neste mundo, até ele inteiramente, mas depois ir para o inferno e perder a salvação da sua alma? Eu te pergunto, você que me vê e ouve agora, se Jesus Cristo voltasse agora para buscar a sua igreja, você está preparado? Se fosse agora o juízo final, você tem certeza que entraria na vida eterna? A sua vida está em ordem com Deus? Então, meu querido, acerte a sua vida com Deus, se encurve e se humilhe diante dele. Salvação é uma coisa particular, pessoal, individual. Só você pode se salvar em Cristo Jesus. Se humilhe diante de Deus, confesse, se arrependa, peça perdão, acerte sua vida com Deus. Põe mão no arado, como diz a Bíblia, e nunca mais olhe para trás. Prossiga, como diz Paulo, para o alto, para a vida eterna, para a vida com o Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus faça coisas maiores, fabulosas, preciosas por você em nome de Jesus. E eu quero isso de coração. Por isso eu quero orar por você nesse momento em nome de Jesus, amém? Quero te abençoar em nome de Jesus. Se coloque diante de Deus aí, vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, esse momento e hora foi, acima de qualquer coisa, preparado pelo Senhor, Pai. Sabemos que o último dia, a hora se aproxima, ó Deus, que já não há quase muito tempo, ó Deus eterno, para a humanidade. E eu te peço, Senhor, por esses que me veem e ouvem agora, que eu tenho certeza que acima de qualquer coisa é por tua vontade mesmo. Que sejam tratados, trabalhados, perdoados, curados, renovados, restaurados, vivificados, ó Pai. Fortificados, colocados em ordem pé diante de ti, ó Pai. Que sejam colunas do teu templo, árvore plantada na casa do Senhor. Tenham mão no arado e nunca mais olhem para trás. Sejam, meu Pai eterno, renovados, restaurados, vivificados, abençoadíssimos o Senhor, ó Deus. E que para a tua glória e teu louvor permaneçam fiéis a ti no mínimo muito, por toda a vida, são e salva em Cristo Jesus. Cubra com teu sangue, põe tua mão, teu poder e guarda-o de todo mal. Em Cristo Jesus, eu te peço e agradeço. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.